do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliane, estou aqui trazendo a terceira aula para você de teologia básica. Hoje eu não vou botar fundo musical, porque as duas experiências do fundo aqui mexeu muito com o áudio da Bíblia, ficou assim muito conturbado, e o foco aqui é ouvir o estudo. E nós paramos aqui onde são seres, os anjos, né? São seres racionais, morais e imortais. Vamos lá? Os anjos, vamos continuar aqui. Os anjos aos anjos são atribuídas características pessoais. São inteligentes, dotados de vontades e atividades. Isso parece inferir-se do fato de que são espíritos. Embora não sejam oniscientes, são superiores aos homens em conhecimento e, por ter natureza moral, estão sob orientação moral. São recompensados pela obediência e punidos pela desobediência, viu? Os anjos também são recompensados pela obediência e punidos pela desobediência. Ainda sobre são seres racionais, morais e imortais, a Bíblia fala dos anjos que permanecem leais como santos. A Bíblia fala dos anjos que permanecem leais como santos anjos. E retrata os que caíram como mentirosos e pecadores. A imortalidade está ligada ao sentido de que os anjos bons não estão sujeitos a mortes, além de serem dotados de poder formando o exército de Deus. Trata-se de uma hoste de heróis poderosos, sempre prontos para fazer o que o Senhor manda, enquanto os anjos maus formam um exército de Satanás, empenhados em destruir a obra do Senhor. Ilustração do poder de um anjo são encontradas na libertação do apóstolo da prisão e no rolar da pedra que fechou o túmulo de Lázaro. Olha só que legal, viu? Ilustrações do poder de um anjo são encontradas na libertação do apóstolo da prisão e ao rolar da pedra que fechou o túmulo de Lázaro. Vamos lá. Pega a sua Bíblia que nós vamos começar. Eu já disse que teologia sem Bíblia não dá. Então, vamos ter paciência para estudar teologia junto com a Bíblia. Amém? Como os anjos são chamados? Existem, conforme a passagem bíblica, nomes especiais para se referirem aos anjos, sendo as principais. Vamos lá? Sendo as principais: filhos de Elohim, Deus. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 6. Vamos para Jó. Vamos tentar ser bem rápido, tá? Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Não, não é isso. Elohim, Jó capítulo 1, versículo 6. Vamos existir, e 2, 1. Jó 2, 1. Vamos ver esse. Num dia em que os filhos de Deus novamente, nós já lemos isso. perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Tá, nós estamos repetindo aqui, as referências da existência dos anjos, tá? Então eu já li, como a maioria que eu já li com vocês, eu vou pedir que vocês anotem, busquem nas suas Bíblias, qualquer dúvida me chame para a gente conferir junto. Elohim, Deus, né? Principais Elohim, Deus, mas não está necessariamente dizendo que Elohim, Deus, nessas passagens aqui não. Espíritos, vamos ver se diz que é espírito lá em Hebreus 1,14. Vamos buscar esse aqui, porque às vezes, né, a gente tem que saber o que tá. Hebreus 2, ou é 1? Hebreus 1,
14. 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então aqui espíritos, falando dos anjos como espíritos, tá? Então depois vocês vão ver, falando como Deus, tá certo, Elohim, tá certíssimo, Deus. Lá nessa referência de Jó 1:6 e 2 e 21, Salmo 29:1, Salmo 89:6, mencionando os anjos como santos. Lá em Salmos 89, versículo de 5 a 7, mencionando os anjos como vigias. Lá em Daniel capítulo 4, versículo 13, capítulo 17, versículo 23, mencionando anjos como espíritos. Lá em Hebreus capítulo 1, como vimos agora, versículo 14, mencionando os anjos como principados. Lá, principados, poderes, tronos, dominações e autoridades. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 16, está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, está em Efésios capítulo 6, versículo 12, está em Colossenses capítulo 2, versículo 15. E mencionando como arcanjos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e também em Judas 9. Ok? Vamos lá. Como os anjos são chamados? Os coletivos de anjos, para sua vez, encontramos menções à congregação e assembleia em Salmos, como hostes e senhor das hostes, lá em Lucas e em Hebreus. Então, coletivo de anjos, hostes. Classificação dos anjos. A Bíblia dá a entender que os anjos de Deus se acham organizados de forma hierárquica. Isso é, uma forma de graduação de autoridade. Essa graduação é destacada pelo tipo de atividade que os anjos exercem em todo o universo e na presença de Deus. Podemos inferir que há os anjos bons e os anjos maus. Os anjos bons são chamados anjos eleitos e evidentemente recebem graça suficiente para habilitá-los e manter sua posição de perseverança, pela qual foram confirmados em suas condições e agora são incapazes de pecar. De pecar. São chamados também de santos, anjos ou anjos de luz. Classificação dos anjos. Sempre contemplam a face de Deus e têm vida imortal. Suas atividades mais elevadas é a adoração a Deus. Esses são os anjos bons. Anjos. Tanto no grego quanto no hebraico, a palavra anjo significa mensageiro. São exército de seres alados para nos favorecer. Desde a entrada do pecado no mundo, são enviados para dar assistência aos herdeiros da salvação. Se regozijam com a conversão de um pecador. Exercem vigilância protetora sobre os crentes e protegem os pequeninos. Também estão presentes na igreja, recebem aprendizagem das multiformes riquezas da graça de Deus e encaminham os crentes ao seio de Abraão. A ideia de que alguns deles servem de anjos da guarda de crentes individuais não tem apoio bíblico nas escrituras. Embora os anjos não constituam um organismo, evidentemente são organizados de algum modo. Isso ocorre do fato de que, ao lado do nome geral anjo, a Bíblia emprega certos nomes específicos para indicar classes de anjo. Mostra aí a organização, né? O termo grego angelos, anjos, mensageiros, também é frequentemente aplicado a homens. Não há um nome geral especificamente distinto para todos os seres espirituais. Eles são chamados filhos de Deus, conforme lá, já lemos lá em Jó, capítulo 1, versículo 6 e o 2, versículo 1, que é repetido.
Espírito em Hebreu, capítulo 1, versículo 4. Santo em Salmos, capítulo 89, versículos 5 e 7. Tudo já falamos para vocês. Tem aqui acrescentado Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Daniel, capítulo 8, versículo 13. Como vigilantes, lá em Daniel, capítulo 4, versículo 13 e 17. Contudo, há nomes específicos que indicam diferentes classes de anjos. Se vocês não estão conseguindo anotar, dá pausa no vídeo, tá? E quiserem conferir na Bíblia, precisarão dar pausa no vídeo, porque eu não posso falar, anota aí, ficar devagarzinho, que senão o vídeo fica grande e eu vou ter que fazer muitos vídeos. A aula precisa acelerar um pouquinho, tá bom? Querubins são responsáveis pela guarda da entrada do paraíso. Observam os propiciatórios e constituem a carruagem de que Deus se serve para descer à terra. Como demonstração do seu poder de majestade, são representados como seres vivos em várias formas. Foram destinados a revelar o poder, a majestade e a glória de Deus. Ademais, devem defender a santidade de Deus no jardim do Éden, no tabernáculo, no templo e na descida de Deus à terra. Serafins constitui uma classe de anjo muito próxima dos querubins. São representados simbolicamente em forma humana, com 6 asas cobrindo o rosto, os pés e as 2 prontas para a execução das ordens do Senhor. Permanecem servindo ao trono de Deus, ao trono do Deus poderoso. Cantam louvores a Ele, a Deus, e são considerados nobres entre os anjos. Arcanjos. O termo arcanjo ocorre poucas passagens, mas há mais referência ao menos um arcanjo, Miguel. Ele é o único a ser chamado de arcanjo. E aparece comandando seus próprios anjos e como príncipe do povo de Israel. A maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é de uma classe muito elevada, tá? Gabriel também é de uma classe bem elevada, mas Miguel é o único a ser chamado de arcanjo. E, ainda sobre arcanjo, ele está diante da presença de Deus e a eles são confiadas mensagens de mais elevada importância com relação ao reino de Deus. A Bíblia menciona certas classes de anjos que ocupam lugares de autoridade no mundo angélico, como principados, potestades, tronos, domínios e poderes. Ainda sobre arcanjos, este nome não indica espécie de anjos, mas diferença de classe ou de dignidade entre eles. A referência que parece incluir tanto anjos bons quanto maus. Nas outras passagens, essa terminologia se refere definitivamente apenas aos anjos maus. Anjos da guarda. Parte dessa doutrina, que crê em anjos da guarda, é um conceito de que cada pessoa tem um guia espiritual ajudador que cuida da sua vida, oferecendo proteção e instrução. Um dos propósitos desse ministério, chamado anjo da guarda, é que as pessoas cheguem à salvação. Nesse caso, o anjo guardião é muito mais do que um simples protetor. Esse daí falando de quem acredita na existência do anjo da guarda, tá? O anjo da guarda. O livro de Daniel reflete a antiga crença de que as nações também contam com guardiões e mencionou Miguel como o poder angelical interessado
pelo destino de Israel. Isso ensina-nos que as nações, e não apenas indivíduos isolados, têm um destino a cumprir. Elas podem falhar em seu destino, tal como pode suceder a indivíduos. Ainda sobre o anjo da guarda, além disso, a humanidade considera como um todo, tem um destino como uma entidade física inteiramente à parte do destino espiritual dos indivíduos, devendo nos lembrar de que a vida na Terra é uma escola para os nossos treinamento espiritual, revestindo-se de grande importância por esse motivo. No hinduísmo, os anjos guardiões são vistos como a porção superior do próprio ser do indivíduo, sendo chamado de supereu. Nesse caso, a alma é um instrumento de elevado poder, como o corpo é um instrumento da alma. A natureza humana é misteriosa e sua complexidade não pode ser lucidada com o uso de termos simples. Na próxima aula vamos falar sobre os anjos ruins. Até lá, a paz do Senhor!